Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael PH e a análise de hoje é sobre esse livro, Hamnet, escrito pela Meg O'Farrell. Essa é a minha ediçãozinha do Clube dos Intrínsecos. Eu não fazia parte do Clube dos Intrínsecos, infelizmente eu não tinha dinheiro. Só que quando eles encerraram as atividades, eu comprei uma série de livros, né? E aí o Hamnet foi um desses que eu comprei, né? Essa daqui é a capinha dele, né? Vem com vários brindes do Clube dos Intrínsecos. Eu não tô com tudo separado aqui, mas essa é a capinha original do livro. Esse Hamnet, eu resolvi ler ele logo, né? E indicar para vocês porque vai sair o filme. O filme dirigido pela Chloe Zhao, que fez Nomadland e Os Eternos, né? Da Marvel, né? Que até foi um filme que não fez muito sucesso, mas assim, ela é uma ótima diretora. E o filme dela vai ser estrelado pela Jessie Buckley e pelo Paul Mescal. E aí, do que se trata Hamnet? Vocês estão vendo aqui que, né, Hamnet, né, aí te lembra o quê? Hamlet, do Shakespeare. Só que, aí o que que acontece? Hamnet foi um menino que morreu novo, teve uma vida curta em Stratford. E pouco se sabe por que ele morreu e tudo mais. O nome dele era Hamnet Shakespeare. E aí a escritora Meg O'Farrell, ela tinha essas duas dúvidas, né? Tipo, de... Porque primeiro teve a peste negra naquele período, e aí ela sempre se perguntou por que que o Shakespeare nunca falou da peste negra nas peças dele, né? Se foi uma coisa que fazia parte da realidade dele ali. E é, ela né, pensou assim, poxa, não se sabe muito, as informações são escassas quanto à morte, a causa da morte desse garoto, né? Mas dado o período, é muito provável que tenha acontecido isso, que ele tenha morrido de peste negra ou não, mas enfim, talvez na cabeça dela esse livro nasceu disso, dessa conjectura dela de que a peste negra fosse um gatilho para o Shakespeare, e aí ele escolheu não falar sobre peste negra porque teve um impacto muito grande nele, né? Então o livro é uma ficção, mas aí o livro é assim, o livro é lindo, é um livro muito emocionante, sensível, porque ele trata da cada um dos dois, a Agnes e o Will, e assim, o legal é que o Will aqui, ele não é Shakespeare ainda, né? Assim, ele tem outro trabalho, ele é completamente diferente. Você até fica lendo o livro, e porque o livro tem duas linhas do tempo, né? Então ele começa com menina e volta, começa com o Hamilton vivo, né? Naquele momento, ele com a mãe e tudo mais. Aí depois ele vai, mostra como que a Agnes e o professor de latim, que aí até no começo ele é tratado como se fosse chamado de o professor, não sei o que, como eles se conheceram, então o livro fica indo e vindo, e você não vê, porque ele é muito passivo, né? A protagonista do livro mesmo é a Agnes. E o Hamlet é muito interessante, porque a ausência dele, a ausência permeia o livro, né? Então, tipo assim, o Hamlet é um personagem que ele a ausência dele causa muito mais impacto. Ele é muito mais presente no livro pelo fato dele estar morto, né, do que se ele tivesse vivo, do que outros personagens que são vivos, né? Porque tudo ali acontece por conta dele, né? A maneira como a Agnes lida com a morte, como o Will lida com a morte, e aí você fica se perguntando como que isso vai se refletir na peça Hamlet, porque Hamlet é inspirado num príncipe dinamarquês chamado Amileto, ou Hamlet, né? Tanto é que teve um filme agora, O Homem do Norte, com o Bill Skarsgård, um dos Skarsgård, dos irmãos Skarsgård. Mas eu acho que não é o Bill não, porque o Bill Skarsgård é o que fez o Pennywise, o irmão mais velho. Mas
no Homem do Norte com ele. E aí esse Homem do Norte é a adaptação mais em cima dessa lenda, né, desse príncipe que volta para casa, o pai tá morto, a mãe casou com o tio. Então o Hamlet é inspirado nesse conto. Então você fica pensando assim, tá, e como que o filho dele vai inspirar essa peça, onde vai ser, né? E muito interessante que a maneira como a Meg escreve é que você quase se... Você fica às vezes imaginando que isso aqui é real. Aí você fica assim, poxa, o Shakespeare... Porque você fica achando que é um relato. Ela escreve de maneira tão bem... Os personagens, as situações são tão envolventes. O período foi tão bem estudado que você fica... E aí você fica assim, pô, mas esse cara não vai virar o Shakespeare. O Shakespeare que escreveu Hamlet, Macbeth, não pode ser, assim... mas você se esquece que se você for afetado, se o seu trabalho dela for bem feito, acontece isso, de você esquecer que você não está lendo um relato real, factível, né? Que é uma especulação dela de como a morte do Hamlet poderia ter inspirado ou influenciado, né, a vida do Shakespeare, a criação da peça. Mas perdão, vou deixar, não vou cortar não, vou deixar o espirro aqui, que eu ainda tô aprendendo a fazer edição. Se eu for fazer edição, ou então se eu for gravar tudo de novo, eu já não fico espontâneo. Então me perdoe pelo espirro, mas essa virose tá pegando em todo mundo, eu tô lutando contra ela. Então assim, o livro é muito bem escrito, né? Ela escreve muito bem, e assim, e aí eu tive essa vantagem de ler. Eu nem, assim, eu vi o trailer, mas eu nem assisti o trailer todo do Hamlet, do filme. Porque quando eu vi que ia sair o filme, eu vi o trailer assim, eu falei, não, vou ler logo, né? Porque eu gosto de ler o livro antes. Mas eu já conheço a Jessie Buckley, conheço o Paul Mescal, né? Vi outros filmes com eles. E especialmente, assim, se a Jessie Buckley entregar metade do que a personagem passa aqui no livro, nossa senhora, é Oscar pra ela. Fácil. Ela já fez outras, ela teve outras atuações. Ela teve um filme chamado Wild Rose, onde ela faz uma cantora de country, que ela, nossa, ela manda muito bem. Ela é ótima atriz. E assim, o livro é muito bom. Principalmente, novamente, você se envolve muito mais com a Agnes do que com o Shakespeare. Não é o Shakespeare, entendeu? É ele antes de escrever tudo. Então acho que isso é interessante. Eu gosto dessa vertente literária, né? Onde eles pegam ali um evento e a coisa que fala assim, o que aconteceu, o que teria acontecido, né? Antes, depois, o que teria acontecido com aquele personagem coadjuvante enquanto Troia estava sendo invadido, e esse personagem aqui que era um ferreiro, não sei o que, conta a história daquele personagem. Eu acho interessante quando os escritores se inspiram em coisas, em obras que influenciaram tanto a ponto de criar uma narrativa própria deles, e aqui ela foi muito bem sucedida nesse sentido. Eu acho que de repente, assim, eu comprei muitas edições do Clube dos Intrínsecos no Mercado Livre, né? E às vezes você pode achar também na Shopee, assim, mas talvez não edição nova, né? Talvez usada. O legal é ter edição nova que vem com a caixinha, vem com um monte de brindes e tudo mais. Mas se você não conseguir, você compra o livro normal mesmo, que vem com essa capa, editora intrínseca. Ela tá sempre em promoção. Vou deixar o link aqui para se você quiser adquirir. Eu recomendo. Se você conseguir ler o livro antes do filme estrear, melhor, né? Até porque é aquela coisa assim, às vezes a adaptação você adapta, né? Você não é igual, né? São mídias diferentes, então diálogo interno, muitas coisas você tem que mudar, né? Então por isso que às vezes é até interessante você ter essas duas, consumir essas duas mídias diferentes, porque enriquece, né? E muitas vezes enriquece a experiência. Até você, já aconteceu, tem alguns livros que eu quero reler, porque eu li o livro, aí vi o filme.
Aí, quando eu vi o filme, o livro ganhou outra camada. Eu fiquei assim, pô, vou ter que ler o livro de novo, porque, né? E eu acho que vale a pena assim, a gente tem aquele desespero, né? De querer sempre ler um livro novo, ler um livro e ver um filme novo, mas às vezes vale mais a pena você reler um livro, né, bom do que ler um livro novo só para ter aquele checklist, li mais um livro. Às vezes você relê um livro e você, né, pega mais camadas. Mas assim, tenta ler o livro antes do filme. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram. E aí quando o filme estrear, volta aqui e fala, vi o filme e é tudo que você falou, não é nada do que você falou, não sei, né? O filme, eu conto o filme, eu não sei. Mas assim, se entregar o que o livro passa, vai ser um bom filme. Mas por enquanto a gente fica com o livro, tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.